Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou comentar agora a lição número 9 de jovens do primeiro trimestre do ano 2020, a lição que traz como título a salvação ofertada por Jesus Cristo. Bem, você que acompanha aí, está acompanhando, sabe que o comentarista oficial aqui é o Melquisedeque, ele está internado por um problema de saúde e eu estou comentando aqui a lição de jovens. Não sei se está ficando tão boa quanto a dele, ele comenta muito bem, né? Ele está por dentro do assunto aí, comentando desde a lição 1, mas pela graça de Deus a gente vai fazendo aqui o comentário na medida do possível. Às vezes a gente atrasa um pouco, como hoje, né? Era para ter gravado ontem, na terça, mas ficou para hoje, na quarta-feira, mas a gente vai gravando. Então, peço a oração dos irmãos aí, para abençoar o EBD em Foco e abençoar também a vida do Mel, que ele possa recuperar ali desse problema de saúde, Deus possa fazer aí a obra na vida dele e ele possa voltar para casa com saúde e continuar aqui contribuindo, colaborando com o EBD em Foco. Então vamos lá, a gente vai comentar aqui a lição 9, que fala de salvação. Então você que é professor da EBD e quer ministrar uma boa aula, quer chegar lá bem preparado, você tem que pegar um livro de teologia sistemática e dar uma estudada nesse tema. Pega um livro de teologia sistemática. Quase todo livro de teologia sistemática vai abordar algo parecido na mesma ordem que está aqui nessa lição. Porque quando começa a falar de soteriologia, que é a doutrina da salvação, a gente vai falar de eleição, vai falar de regeneração, de arrependimento, de fé, justificação, dentre outros temas. Então, a gente vai abordar aqui justamente a sequência da teologia sistemática. E aí, você estudando essa doutrina da soteriologia no livro de teologia sistemática, você vai chegar muito mais bem preparado. Eu vou ministrar a aula aqui, passando cada tópico e subtópico, explicando com detalhes cada tópico e subtópico da lição. E você que está acompanhando aí sabe que a gente segue o slide, né? Se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente vai comentando com slide, animações, imagens de qualidade, e aí você vai aprendendo o assunto. Mas é bom você pegar os livros para se aprofundar. Entre também no site do EBD em Foco. Lá vai ter um conteúdo extra para você, um comentário da leitura bíblica em classe, um comentário, um tópicozinho lá extra lá em PDF sobre a questão da doutrina da salvação. Tem muito conteúdo lá. Tem um vídeo que eu gravei também comentando da lição de adultos, a lição 7 de adultos. Eu falei de eleição, de predestinação, falei de calvinismo, arminianismo. Você pode assistir também esse conteúdo que você vai aprimorar mais os seus conhecimentos nesse tema. Então, acesse o site do EBD em Foco, que você vai encontrar todo esse conteúdo, além do slide em PowerPoint também, que você pode adquirir esse slide através de uma assinatura mensal, só acessar o site do EBD em Foco. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui na aula, eu vou só pedir um favor para você ajudar o EBD em Foco no desenvolvimento de um curso totalmente gratuito, que eu vou gravar. Estou preparando esse material, já está praticamente pronto, mas eu preciso ouvir você, eu preciso saber como que você prepara a sua aula. Então você vai clicar nesse link que está na descrição do vídeo e você vai para um formulário com pouquíssimas perguntas, só para eu entender melhor como que você prepara a sua aula. Então esse conteúdo aqui é um curso que, quando ele estiver pronto, eu vou enviar o link para você. Então você pode entrar em contato comigo via WhatsApp, salvar esse número e mandar uma mensagem. Então, por favor, se você puder, contribua aí com esse formulário. Vai ser muito, muito, muito útil mesmo para nós desenvolvermos um curso de excelência que vai de acordo com a sua realidade. Texto do dia. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Atos 3:19. Então aqui a gente tem uma passagem do texto do dia falando de arrependimento, que está relacionado ao que a gente vai falar na lição. Eleição, arrependimento e regeneração são 3 níveis de compreensão da obra da salvação na vida de todo cristão. A gente tem que entender que a obra de salvação ela é única. Ela acontece ali num momento específico. Ela acompanha o cristão a vida inteira até a consumação da salvação, que vai ser na glorificação lá no céu. Então a obra da salvação ela pode ser estudada de várias formas. E uma das formas é estudar esses aspectos ou níveis, como é chamado aqui, da obra da salvação.
Então a gente vai falar de eleição, que tem relação com a salvação, arrependimento, fé, regeneração. Tudo isso está relacionado à questão da salvação. Então a gente vai entender melhor como que a salvação opera na nossa vida através desses níveis ou desses conceitos aqui de forma bem detalhada. O texto bíblico se encontra em João 3, de 1 a 7, a passagem muito conhecida ali de Jesus com Nicodemos. E eu tenho no EBD em Foco tem um comentário desse texto, você pode acessar lá. Eu vou pular aqui para ganhar tempo no vídeo. Vamos para a nossa introdução. Só um detalhe, se você é assinante do EBD em Foco e você baixou o slide, eu recomendo você baixar novamente. Se você baixou esse slide até na quarta-feira, 10 da manhã. Se você baixou antes de 10 da manhã, quarta-feira, 10 da manhã, tipo segunda, terça e quarta, é bom você baixar de novo, porque eu fiz algumas alterações na formatação do slide. Só a questão didática mesmo, de conteúdo não, de formatação eu fiz algumas alterações, eu recomendo você baixar novamente. A introdução diz o seguinte: a promessa do descendente, que seria capaz de desfazer as obras do diabo, cumpriu-se em Jesus de Nazaré. Então a gente sabe que existia essa promessa no Antigo Testamento, essa promessa cumpriu-se em Cristo. Então, mais relevante do que humilhar publicamente principados e potestades da maldade foi o fato de Cristo ter restaurado o fluxo originário do plano de Deus para a humanidade, aproximando-nos novamente de nossa vocação edênica e concedendo-nos a oportunidade de outra vez ter esperança na promessa do céu. Então, essa introdução aqui, ela deixa bem claro que Jesus veio trazer restauração e fazer com que o homem se voltasse de novo para Deus. Então ele fala aqui da nossa vocação edênica relacionado ao Éden. Então naquela questão da intimidade que Adão ali tinha no Éden com Deus, assim é o nosso estado hoje de salvos em Cristo Jesus. Porque nós temos comunhão com Deus, nós temos essa comunhão restaurada por meio da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, de toda a sua obra que ele realizou quando esteve aqui na Terra. Então vamos para o tópico 1, eleição. A eleição como uma doutrina biblicamente fundamentada. Quando a gente fala de eleição, alguns irmãos ficam assim meio sem jeito, porque pensam que eleição é uma doutrina exclusiva do calvinismo. Isso aí é calvinismo. Não, na verdade não é calvinismo. A eleição é bíblica. A eleição não foi criada pelos calvinistas, não foi uma doutrina descoberta pelos calvinistas. Ela pode ter se popularizado com eles, o ensino deles sobre a eleição, a interpretação deles, né, nos calvinistas. Quando eu falo deles, eu falo dos calvinistas, sobre a eleição, é que ficou mais popular. No entanto, ela é uma doutrina bíblica e nós precisamos compreender essa doutrina. Aqui nesse ponto, geralmente tem polêmicas quando a gente vai tocar nesse assunto, mas eu não recomendo você entrar em debates e polêmicas tentando resolver essa tensão entre calvinismo e arminianismo, que você não vai conseguir, isso não vai acontecer. Então, se você não se sente seguro para ministrar esse tema, peça para outra pessoa ministrar, superintendente, mas procure ministrar o conteúdo de tal forma que venha trazer um esclarecimento, se possível apresentar os dois pontos de vista, pode apresentar, mas com muito cuidado para não trazer polêmica desnecessária na aula. Então vamos lá. A eleição como uma doutrina bíblica fundamentada, né, ela está nas Escrituras. Então se ela está nas Escrituras, tem vários textos que vão falar de eleição, vai anunciar e denominar o que a gente chama de eleição. Então o que é de fato eleição? Né? Por eleição entenda-se a capacidade divina de ser o promotor da condição de salvação daqueles que serão salvos. Então Deus, na sua infinita misericórdia e soberania, ele parte dele salvar a humanidade. Então essa capacidade divina de promover a salvação vem de Deus e tem a ver com a eleição. Em outras palavras, através da eleição, como ato livre e incondicionado, o Altíssimo proporcionou à humanidade a possibilidade da salvação. Então, de forma livre e incondicional, Deus aí proporcionou a salvação, elegendo um povo em Cristo para ser salvo. A Escritura registra casos de eleição, escolhas individuais e coletivas nacionais, ou tanto estão os quais tanto estão ligados à salvação, como a outras questões. Então, a escolha, a eleição de determinados indivíduos para missões específicas. Enfim, tem gente que pensa que a eleição ela está relacionada somente à questão da salvação. Está relacionada à salvação, mas também está relacionado à escolha para realizar uma atividade de forma específica.
Então tem a eleição dos filhos de Deus para a salvação, a eleição da igreja para a salvação, então a igreja foi eleita em Cristo para a salvação, a eleição nacional dos israelitas como povo em que Deus cumpriria suas promessas para abençoar todas as nações. Então a Bíblia vai dizer aí que a nação de Israel foi uma nação eleita por Deus para cumprir o seu papel. Alguns entendem que Deus ainda tem plano para Israel, outros entendem que Deus não tem mais plano para Israel, que cumpriu já quando Cristo veio ali, morreu e acabou o plano de Deus para com Israel. Independente disso, Israel foi uma nação fundada por Deus e através da eleição de Deus, dessa nação, é que ela veio abençoar todas as nações da terra, porque dela saiu o Messias. Então, a eleição da comunidade israelita como um todo. A partir dessas três dimensões do conceito de eleição, pode-se demonstrar que este conceito não está restrito à temática da salvação, e sim da soberania divina. Então, mais uma vez reforçando isso, quando falamos de eleição, estamos falando de soberania divina. Deus pode escolher alguém para uma obra específica, escolher uma nação, ele pode tomar a iniciativa e fazer como lhe apraz. Então, não necessariamente só está relacionado à salvação. Pensemos então na questão da eleição a partir de duas perspectivas básicas, a divina e a humana. Tá, aqui, na verdade, o escritor da revista ele vai fazer essa consideração, mas depois ele não toca muito nesse assunto. Mas, assim, nós devemos entender que a eleição ela é algo de Deus, da soberania divina, e o ser humano, nós como seres humanos, a gente não tem muito assim, o que questionar a vontade de Deus. Mas a gente pode compreender qual é a vontade de Deus e compreender o que as Escrituras falam sobre eleição. Por fim, esclareçamos aquilo que não é eleição, para que se evite uma apropriação errônea dessa importante doutrina bíblica. Então, como eu falei no começo, tem dois pontos de vista principais, né? No caso é o ponto de vista arminiano e o ponto de vista calvinista. A Assembleia de Deus adota o ponto de vista arminiano, baseado nas obras de Armínio, no desenvolvimento histórico do arminianismo, John Wesley, dentre outros. E aí a Assembleia de Deus adota esse ponto de vista e considera o ponto de vista calvinista da eleição de forma assim como uma interpretação equivocada. E aí a gente tem como propósito aqui verificar nas Escrituras o que a Bíblia de fato diz sobre eleição. Então, a capacidade de Deus eleger, escolher e convocar determinados indivíduos para eventos específicos revela-nos alguns atributos divinos. Primeiro, a presciência de Deus. Então, assim, o que nós, da Assembleia de Deus, que adotamos a doutrina arminiana, entendemos como eleição? Que Deus, na sua presciência, ele consegue ver de forma antecipada o que vai acontecer. Então, a eleição de Deus para a salvação, quando Deus elege alguém para a salvação, é que de antemão Deus viu aquele que iria responder de forma positiva ao Evangelho. Então, a gente interpreta dessa forma, baseado na presciência divina. Deus consegue enxergar que o João vai ouvir o Evangelho, vai crer, e a Maria vai ouvir o Evangelho e não vai crer. Então, baseado na sua presciência, Deus consegue falar que o João foi eleito em Cristo Jesus. De forma resumida, é isso. Tá? Eu não estou aqui explorando todos os aspectos da eleição. Mas de forma resumida, a gente coloca aqui que a eleição é nessa questão da capacidade de Deus de enxergar depois o que o ser humano vai decidir ou não. É claro que o ser humano não decide de forma 100% livre, porque ele tem a influência do Espírito Santo, que vai tocar no seu coração e vai capacitá-lo a crer. No entanto, a doutrina arminiana afirma também que a partir do momento que o ser humano é tocado, entende o Evangelho, ele pode escolher não crer. Ele vai ter o direito de escolha de crer ou não crer. Isso é chamado de graça preveniente, aquela graça que vai capacitar o ser humano para crer ou não no Evangelho. Então, quando o ser humano é tocado, o pecador, ele é tocado, ele passa, ele é tocado pelo Espírito Santo, ele passa a compreender o Evangelho e ele pode aceitar ou recusar. Se ele aceitar, Deus, na sua presciência, viu que ele aceitou, e aí ele é eleito de forma condicional, baseado naquela sua resposta positiva.
A onibenevolência é uma palavrinha um pouquinho complicada, mas está falando de uma benevolência muito grande, que Deus é muito, muito, muito bom. E a sua escolha jamais vai se inclinar para o mal, para produzir algo maligno. Então tudo que Deus faz é perfeito, inclusive aí, é claro, né, de forma bem clara, a sua obra de salvação perfeita, porque Ele é bom para com todos. Assim, a eleição não é um instrumento para estabelecimento das arbitrariedades de um Deus que age sem levar em consideração nada ou ninguém. Aqui, no caso, ele coloca Deus com D minúsculo de forma proposital. É meio que uma crítica para aqueles que creem num Deus que escolhe de forma incondicional. Tá? Então, assim, o ponto de vista calvinista vai dizer que Deus escolhe o ser humano de forma incondicional, onde quando Deus escolheu, aquele ser humano vai ouvir o evangelho e ele vai crer e ele vai ser salvo. Isso vai acontecer 100% das vezes. Todos aqueles que serão tocados irão crer no evangelho. Então Deus elege de antemão todos aqueles que vão ouvir para crer. Ao contrário, a doutrina da eleição é uma garantia que temos de que, naquilo que depender exclusivamente de Deus, sempre receberemos o melhor possível. Então a doutrina da eleição vai dizer o seguinte, que quando fica na responsabilidade divina, ele vai fazer com certeza absoluta. Então a eleição aqui, quando se trata de salvação, nós vamos entender que ela é algo que opera baseado na vontade de Deus de salvar o ser humano, mas o ser humano ele vai ter que responder de forma positiva para ser salvo. Segundo tópico, do tópico 1, a urgência da correspondência à dignidade da eleição. Pedro, né, quando fala lá na sua carta, 2 Pedro 1,10, ele vai nos exortar a não desperdiçar a graça que nos foi concedida por meio da eleição em Cristo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então, 2 Pedro 1,10 aí vai deixar bem claro essa questão de que a salvação ela é algo que tem que ser preservado por nós. Então, procurar fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Se você foi eleito por Deus e é salvo em Cristo Jesus, você tem que preservar essa salvação e cuidar dessa salvação e não menosprezar como alguns fazem. Desta forma, uma urgente necessidade de valorizarmos tudo que vem de Deus para as nossas vidas. Devemos também colaborar para que aqueles que ainda não compreenderam a riqueza da salvação de Deus possam percebê-la. Então, 2 Timóteo 2,10, vai dizer isso, que nós temos que também que levar o evangelho às pessoas que precisam ouvir o evangelho, né, porque elas precisam também ter a oportunidade de crer no evangelho. Então, nós temos que sempre valorizar tudo que vem de Deus para nós. O que não é eleição? A doutrina da eleição não pode ser entendida como um instrumento perverso de Deus para selecionar alguns para a salvação eterna, enquanto outros serão aleatoriamente escolhidos para a condenação eterna. Então, a doutrina da eleição, de acordo com alguns calvinistas, alguns, não é a maioria, hoje é minoria, defende o seguinte, que a eleição ela é dupla. Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição. Então, essa dupla predestinação, ela não é muito mais assim tão popular nos dias de hoje, e poucos calvinistas adotam. O que a maioria dos calvinistas vão adotar hoje é o seguinte, que Deus escolhe alguns para a salvação e os outros, de forma automática, devido aos seus pecados, serão condenados. Tá? Então, é mais ou menos assim. Isso tem base bíblica? Por que os calvinistas defendem esse ponto de vista? Olha, eu vou ser sincero aqui com você, tem base bíblica. Tá? Que Deus escolheu sim algumas pessoas para a salvação. Tem base bíblica. Eu costumo dizer que tanto o ponto de vista calvinista quanto arminiano tem base bíblica. E do meu ponto de vista, a gente não tem que ficar pensando que um ou outro não vai para o céu, porque tem muitos arminianos que pensam que os calvinistas estão condenados porque calvinismo é doutrina de demônio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E tem muitos calvinistas que pensam que os arminianos vão para o inferno porque eles não creem na graça de Deus de forma completa e tudo mais, e fica aquela briga. A gente tem que entender que a salvação em Cristo não depende de um sistema humano. Isso são sistemas humanos, nós que criamos calvinismo e arminianismo. Calvinismo e arminianismo não está escrito na Bíblia.
Então, o que tem são interpretações do texto bíblico, mas a salvação ela é fundamentada em Cristo Jesus. Então, se uma pessoa ouve o Evangelho, crê no Evangelho e vive uma vida digna ali de crente, dando testemunho, aí você pode pensar assim, então Deus de antemão viu que aquela pessoa ia crer no Evangelho e elegeu ela em Cristo. Outro pode pensar assim, não, eu acho que Deus determinou desde a eternidade que ele ia crer e eu ia crer. Então, assim, essas duas visões, elas não vão interferir no fato da pessoa ter crido. Tá? Se Deus previu que a pessoa ia crer, ou se Deus determinou que a pessoa ia crer, que diferença isso vai fazer se a pessoa já creu no Evangelho? Do meu ponto de vista, ficar brigando por causa disso não traz nenhuma edificação. Então a gente vai adotar um ponto de vista aqui, né, no caso com um ponto de vista arminiano, mas isso não significa que a salvação só acontece porque eu creio no arminianismo. Não, a salvação acontece porque eu creio em Cristo. A gente tem que entender dessa forma. Continuando aqui o assunto, como já dissemos anteriormente, Deus é um todo de bondade, jamais agiria de modo despótico, né? Ou seja, como se fosse um governo autoritário que fizesse o que viesse na cabeça, enfim. Então Deus não agiria dessa forma. Deus vai agir baseado aí na nossa resposta de fé ao ouvir o Evangelho. Por outro lado, a eleição também não é um instrumento para justificar uma vida de pecados e descompromissadas com Deus. Alguns vão pensar assim, eu sou eleito em Deus, então posso viver no pecado. A Bíblia diz que fomos eleitos para a obediência e as boas obras. Então a gente tem que entender a eleição, independente se adota o ponto de vista calvinista ou arminiano, mas a gente tem que entender a eleição como o resultado de uma vida de obediência. Fomos eleitos para as boas obras, para viver uma vida de santidade e obediência a Deus. Assim, quem opta por uma existência de pecados e devassidão deve ser consciente das consequências eternas de suas escolhas. Então, quem quiser viver na prática do pecado vai sofrer as consequências eternas da condenação porque não quis servir a Cristo Jesus. Segundo tópico, arrependimento e fé. O arrependimento como uma obra divina. O arrependimento do grego, metanoia, mudança de mentalidade. Do latim, repoenitere, ter pesar de, sentir muita mágoa por uma má ação. Então são as definições de arrependimentos. É um dos conceitos centrais da fé cristã. Então a gente encerra ali a parte de eleição e agora vamos entrar na parte do arrependimento. Então significa o quê? Que a pessoa vai ouvir o Evangelho, ela vai crer no Evangelho através da fé, e isso vai vir acompanhado de arrependimento. Então arrependimento e fé estão juntos, caminham juntos. Então a pessoa que ouve o Evangelho e é tocado pelo Espírito Santo, ele precisa crer em Jesus e se arrepender dos seus pecados. Pode-se dizer que não existe relação com Cristo sem um prévio estabelecimento de um coração arrependido. Não tem como a pessoa crer em Jesus como Salvador, viver uma vida com Cristo, sem se arrepender do que já praticou. Então o arrependimento, ele faz parte da salvação, vem acompanhado com a fé. A humanidade está terrivelmente afetada pelo pecado e pela desobediência. Então a gente entende o seguinte, que o ser humano, ele nasce com a natureza pecaminosa e ele peca muito durante toda a sua vida. Ele quebra o mandamento de Deus. Todos nós fizemos isso. Toda a humanidade pecou, está afastada de Deus. Toda a humanidade é digna de condenação. Toda a humanidade merece condenação. Nós merecemos ser condenados porque estamos vivendo no pecado e na desobediência. Desta forma, por si só, os filhos de Adão não conseguem compreender a graça de Deus que se manifestou em Jesus Cristo. Então, a graça de Deus, ela não é compreendida pelo homem natural. O ser humano, ele não tem a capacidade, no seu estado de pecado, de depravação total, ele não consegue compreender por completo a obra de Cristo. Então ele precisa ser tocado para que ele possa crer e se arrepender. A Bíblia Sagrada declara que, de maneira explícita, que a fonte do arrependimento, que implica a salvação, é Deus. Então a iniciativa da salvação é de Deus. Ele é a fonte de todo arrependimento. Desta maneira, como a salvação é um projeto divino oferecido para a humanidade, o arrependimento, que é um pré-requisito para a salvação, também é uma possibilidade acessível a todos.
Então aqui a gente vai colocar o seguinte, que a salvação em Cristo, ela é oferecida a todos os homens, a toda a humanidade, e as pessoas que ouvem o Evangelho são tocadas, elas vão ter a capacidade de crer ou não. Mas a partir do momento que elas vão crer no Evangelho, que decidirem crer no Evangelho, elas precisam arrepender dos seus pecados. Infelizmente, algumas pessoas, mesmo depois de experimentarem a vida transformada pela salvação garantida por Cristo no Calvário, desprezam a graça e voltam a viver de modo cheio de vergonha e pecado. Então muitos vão se converter, mas depois vão se afastar do Evangelho. Aí surge aquele questionamento, será que essa pessoa se converteu de verdade? Ou ela nunca se converteu? Ou se ela se converteu de verdade, depois ela de fato desviou do Evangelho, se afastou de Jesus? O que acontece é o seguinte, essa pessoa, independentemente se ela perdeu a salvação ou se ela nunca foi salva, todo mundo concorda que ela precisa de Cristo, ela precisa retornar aos caminhos do Senhor. Então ela precisa se arrepender dos seus pecados e voltar a viver uma vida de santidade. A missão de Cristo, chamar pecadores ao arrependimento. Em inúmeras oportunidades, Jesus de Nazaré declara que o objetivo central de seu ministério era levar pecadores ao arrependimento. Então Jesus ele deixou isso bem claro, que ele veio trazer vida com a mudança, ele veio trazer salvação, ele veio trazer libertação para as pessoas. É evidente que houve casos em que, apesar do chamado de Cristo, pecadores não se renderam. Não existe arrependimento automático e reflexível. Então Jesus ele apresentou o Evangelho a todos, mas nem todos quiseram crer. Então muitos fariseus, escribas, saduceus, dentre outros daquela sociedade, recusaram o Evangelho de Cristo e não se arrependeram dos seus pecados. A obra da salvação é divina, mas o pecado humano pode conduzir pessoas a estágios de desobediência tão grande que os levarão ao inferno. Então, a obra de salvação, ela está aí disponível a todos, mas o pecado está conduzindo o homem a um caminho que cada vez que ele pratica o pecado, ele vai se afastando. Cada vez que ele vai praticando, ele vai se envolvendo com o pecado, aí que ele vai ficando mais longe de Deus. E o resultado é a condenação eterna. O conteúdo da mensagem evangélica. O grande problema da igreja contemporânea é o investimento de tempo, recursos e energia em atenção a situações e problemas que não são próprios da sua vocação. Nossa vocação é proclamativa. A igreja ela foi chamada para fazer uma obra, uma missão. Essa missão ela não é da igreja, ela é uma missão de Deus. É o propósito de Deus de trazer o homem, o ser humano, de volta para si, para a comunhão com ele. E a igreja ela contribui com essa obra, com essa missão de Deus. Temos que entender que a missão não é nossa, a missão é de Deus. Nós somos convocados para essa missão de proclamar o Evangelho, de ajudar o necessitado, de fazer a diferença no mundo em todos os aspectos. Então, diante desta centralidade da pregação, uma outra pergunta que surge, natural: qual deve ser o conteúdo da nossa evangelização? O que nós temos que apresentar para as pessoas? A resposta, o próprio Senhor Jesus, já ressuscitado, dá-nos em Lucas 24, 46 a 47. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, de 46 a 47. O que a gente entende aqui é que Jesus ele deu uma ordem de pregar o Evangelho. Ele veio, morreu, ressuscitou, fez tudo o que tinha que fazer. A partir de agora, nós temos que pregar o seu nome para arrependimento e perdão dos pecados. A Igreja de Cristo, ela pode fazer várias obras. Ela pode fazer obra social, visitar hospitais, visitar presídios. Ela pode agir na sociedade, impactar a sociedade de várias maneiras. No entanto, nunca deve se perder o teor da mensagem do Evangelho, que é o arrependimento dos pecados. Então, se a igreja faz uma obra social, mas que leva também a mensagem de salvação. O Evangelho não pode ser unilateral. A gente não pode também chegar para uma pessoa e só falar de Jesus e só falar de arrependimento. E aquela pessoa, às vezes, está precisando de uma cesta básica, está precisando de uma ajuda psicológica, não sei. Então a gente tem que levar o Evangelho de forma integral. Não é só uma coisa, nem somente outra, mas fazer os dois ao mesmo tempo.
Então a gente vê muitos evangelismos hoje errados, uns focados somente na obra social, outros focados somente numa pregação puramente teológica, sem ações práticas, e nenhum tem um efeito verdadeiro, um efeito real na vida das pessoas. Então o efeito real vai acontecer quando junta os dois. Então eu defendo a ideia de que o evangelho ele não pode ser somente teórico, nem somente obra social, ou ajuda em outros aspectos para aquela pessoa específica, mas que possa trabalhar junto isso aí, que a igreja possa impactar o mundo de uma forma completa, plena, integral. É assim que nós temos que pregar o evangelho. O arrependimento não precisa ser apenas uma consequência de nossa pregação, mas também o próprio objeto de prática. Então, a gente tem que levar o arrependimento, a mensagem de arrependimento, e essa mensagem ela tem que ser muito clara e evidente. Não pode ser aquela mensagem disfarçada. Ah, Jesus te ama e tal, independente do que você fizer e não sei o quê. A gente não pode tentar disfarçar. A gente tem que deixar que essa mensagem ela seja explícita. Ela seja o próprio objeto da pregação, da prática da pregação. Então precisamos de menos pirotecnia gospel em nossos púlpitos, menos autoajuda e pseudo-coaching e mais Bíblia. Mais sermões sobre a necessidade de arrependimento e confissões de pecados, e menos discursos pré-fabricados que apenas procuram domesticar pecados. Então é isso que a gente tem visto hoje, infelizmente, as igrejas investindo em movimentos, atrair os jovens, atrair a galera, fazer com que seja um ambiente descolado, e esquece da verdadeira mensagem de salvação, do evangelho, da Bíblia, de arrependimento, confissão de pecados, esquece de tudo isso. Então tá todo mundo no oba-oba, mas ali, se a gente for observar a vida de cada um, poucos, de fato, são salvos. O arrependimento é o único caminho para a manutenção de relacionamentos saudáveis, já que somos pecadores cheios de falhas. Nossos relacionamentos estariam fadados ao fracasso, não fosse nossa capacidade de arrepender-nos. Logo, para o desenvolvimento de uma vida comunitária feliz, o arrependimento precisa ser uma postura praticada e que tenha credibilidade. Então, o arrependimento ele vai envolver todos os aspectos da nossa vida. Então, se a pessoa ela se envolvia com confusão, com briga, ela não se envolve mais. Então, os relacionamentos dela vai mudar. Tudo que ela fizer vai mudar. Então, aquele que agia de forma precipitada, feria os outros, né, tinham atitudes de ataque, de raiva, de falar mal, de gritar, esse não vai mais fazer isso, mudou. Né? Aquele que não perdoava, agora ele vai perdoar, porque Jesus ensinou o perdão. Então arrependimento é isso, é mudança de direção. Ser cristão é algo muito sério, não é algo para pessoas infantilizadas que só pensam em sua própria satisfação carnal. Então tem gente que só pensa nisso. Né? E a Bíblia fala que nós temos que crucificar o eu. Então eu não tenho que pensar somente em mim mesmo, em satisfazer a minha carne, a minha vontade. Não, eu faço parte do corpo de Cristo, então eu tenho que servir ao próximo. Crucifica o eu e viver no Espírito. Vamos para o terceiro tópico, regeneração. Regeneração também é um aspecto da salvação. O que é regeneração? Né? O que é essa palavra? O que significa? A palavra regeneração significa literalmente gerar algo que seja novo. Então, regeneração é algo novo. Isso aqui tem uma relação direta com a nossa leitura bíblica em classe. Então, essa leitura ela é tratada aqui nesse tópico. Não é apenas um começo para aquilo que aqueles que já existem, e sim uma nova oportunidade que o Criador concede a todos os seus filhos através de Jesus Cristo. Então, Deus ele concede uma nova vida. Ele não somente perdoa os nossos pecados, como ele dá para nós uma nova natureza. Então a regeneração ela faz parte da obra da salvação, porque Deus poderia simplesmente falar assim, eu te perdoo, pronto. Você se arrependeu, eu te perdoo. Mas nós poderíamos continuar com a natureza antiga, aí a obra de salvação não seria completa. Para ela ser completa, tem que ter a regeneração. Refletir sobre essa poderosa obra de Deus em nosso favor leva-nos a um nível maior de compreensão do amor do Pai. Então compreender a regeneração é compreender mais ainda esse amor de Deus. Características da regeneração na vida de uma pessoa. A compreensão daquilo que é a regeneração torna-se mais fácil de captar a partir do diálogo de Jesus com o erudito fariseu, Nicodemos, em João 3, de 1 a 12.
Essa passagem de Nicodemos, ela é muito interessante e poucas pessoas sabem, mas assim, poucas pessoas conseguem fazer essa ligação entre o capítulo 3 e o capítulo 4. Se a gente for observar, dá para fazer um contraste. Talvez esse foi o objetivo de João, fazer esse contraste. Porque de um lado, ali no capítulo 3, a gente tem um homem. No capítulo 4, a gente tem uma mulher. No capítulo 3, a gente tem um judeu, conhecedor da lei. No capítulo 4, a gente tem uma samaritana, que não entendia muito da lei. No capítulo 3, a gente tem alguém que parece que não compreende a mensagem de Jesus. Não consegue compreender. Jesus fala, tu sendo doutor da lei, não consegue compreender essas coisas. Do outro lado, a gente tem uma mulher samaritana que não conhecia muito da lei, mas quando Jesus falou, se tu beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ela já compreendeu, ela já entendeu. O evangelho para ela foi algo muito óbvio. Então a gente tem esse contraste desses dois personagens. A gente tem que ler a história de Nicodemos juntamente com a história da mulher samaritana, para que nós possamos aí ver essa questão da regeneração. Aquela mulher, de imediato, ela já foi regenerada, ela já compreendeu a mensagem, ela já foi na cidade, já divulgou o nome de Jesus. Então a regeneração aconteceu de forma muito simples para ela. Nesse texto aqui do capítulo 3, de 1 a 12, testemunhamos a dúvida do interlocutor de Jesus, que seria a de qualquer um de nós. Quando Jesus fala sobre a necessidade da regeneração, qualquer um vai ter dúvida. Qualquer um, aquela mulher também ficou com dúvida. A mulher samaritana. Mas ela compreendeu de forma mais rápida. Ele utiliza a expressão aqui, nascer de novo, que poderia ser traduzida como nascer de cima, uma tradução livre como nascer noutro nível, no nível mais elevado. O que de fato isso significa? O que significa nascer de novo? Nas palavras de Jesus, é muito mais que assumir uma série de comportamentos ou atitudes sociais. Tem a ver com uma transformação radical que atinge a espiritualidade da pessoa. Então, regeneração é transformação, é ser uma nova criatura. Aquela mulher samaritana, ela foi regenerada, ela foi transformada. Quando a gente vê Jesus conversando com ela, sabe aquela vida que ela levava totalmente errada, e logo depois parece que ela já está dando testemunho e pregando o evangelho, a gente observa ali regeneração. A regeneração não é aquilo que uma instituição faz na vida de uma pessoa, ou a influência de outros indivíduos, que outros indivíduos constroem em nossas opiniões e hábitos. A regeneração é a manifestação da salvação no interior de cada um de nós, operando em nosso ser, e tendo como exclusivamente testemunhas nós mesmos. 1 João 5,18. Então o que a gente entende é o seguinte, é que a regeneração não é a igreja que vai impor, não é o comportamento que a igreja segue, não são os usos e costumes da igreja, mas é algo interno, é algo produzido dentro do ser humano, é uma transformação interna causada pelo Espírito Santo. Logo, a causa da regeneração é única, a ação do Eterno no interior daquele que teve o privilégio de conhecer a Cristo, é a ação de Deus no nosso coração. Somos novamente gerados, nascidos para outro nível de espiritualidade por meio da graça. Então, estamos em um outro nível espiritual através da regeneração. Apesar de a regeneração ser uma obra que ocorre no interior do nascido de novo, é possível apontar alguns elementos fundamentais que caracterizam essa operação de Deus em nossas vidas. Por exemplo, quem passa pela regeneração tem agora um olhar espiritual. A ótica dele é diferente, ele não pensa mais como alguém ali natural, como um ser humano natural. O regenerado em Cristo reconhece a paternidade de Deus, sabe que Deus é Pai, Criador de todas as coisas e reconhece que Deus está acima de tudo. Então ele vive para Deus, como morto para o pecado, mas agora vivo em Cristo, ressuscitado em Cristo. O regenerado consegue viver de modo absolutamente diferente, porque vive na experiência da salvação. Nesse caso, a salvação não é algo físico, mas um conjunto de consequências espirituais que naturalmente têm repercussões materiais. Então, a gente vive a salvação de uma forma espiritual, algo ali relacionado à nossa comunhão com Deus, algo interno, mas que tem reflexões da nossa vida como um todo. Em todos os aspectos da nossa vida, a salvação ela vai aí se destacar. Quem passou pela experiência da regeneração vive na perspectiva do Espírito, certo? Então a gente chega aqui na nossa conclusão. A conclusão diz o seguinte: estudar sobre a obra da salvação realizada por Jesus em nossas vidas é de extrema importância, pois ao pensarmos sobre como as ações de Deus
foram previamente projetadas, podemos notar o quão maravilhoso é o amor de Salvador, né, do Salvador. Porque é o seguinte, Deus ele já está planejando tudo desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Deus já tinha arquitetado o plano de salvação. Ele já cuidava de nós desde a eternidade. Então, Deus ele tem tudo sob controle desde a eternidade. Tendo recebido do Senhor o presente da salvação, cabe-nos a tarefa de afastar-nos todos os dias do caminho da maldade, e desta forma, arrependimento não é apenas uma atitude, mas um estilo de vida para cada um de nós. Viva uma nova vida, viva a salvação. Então a gente falou aqui de eleição, falamos aqui de arrependimento e falamos também de regeneração. Então assim é a vida do cristão. Ele se arrepende, depois ele é regenerado. Ele é uma nova criatura. Arrependimento, dar meia volta, abandonar o pecado e agora viver uma nova vida. Então a vida do cristão tem que ser pautada num diferencial. Ele tem que ser diferente em todos os aspectos, no dia a dia, na escola, no trabalho, onde ele for, no trânsito, onde ele está andando, onde ele passeia, onde ele curte, o que ele bebe, o que ele come, o que ele fala, tudo isso vai mudar quando a pessoa é regenerada. Então, o cristão verdadeiro ele vai impactar o mundo através do seu comportamento, mas se o seu comportamento não for um comportamento de cristão, ele não vai impactar nada. Somos luz do mundo. Tá? E para ser luz do mundo tem que ter arrependimento, tem que ser regenerado. Isso é um fato, certo? Então eu encerro aqui essa aula, espero que você tenha compreendido a lição. Qualquer coisa deixa aí os seus comentários no vídeo, nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário. Temos aqui as perguntas para quem vai ministrar aí com o slide na igreja, pode passar as perguntas para os seus alunos. Eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.